E vamos nós para mais uma sessão de conversas aí sobre a nossa estatística 4. Espero que vocês já tenham começado a brincar com a proposta de trabalho final e estejam cheios de dúvidas. Luísio, posso fazer uma? Por favor. Eu tenho... É uma dúvida, na verdade, mais geral, até sobre o uso de Poisson, que para mim está um pouco não claro. Eu fui dar uma investigada no ANCQ, né? E a gente vê que a distribuição lá tem uma concentração no 0 e no 1. Ali o 2 e 3 não tem praticamente nenhuma mulher, e depois a gente começa uma crescida de novo para os outros, né? E aí, como é uma contagem, teoricamente a gente pode entender aquilo ali como uma contagem, eu estava pensando em usar Poisson. Só que fui investigar um pouquinho a regressão, e um dos requisitos que teria é que o fenômeno que você está estudando, em teoria, teria que seguir uma distribuição de Poisson. Dá para fazer aquele ajuste para variância robusta, mas ainda assim eu fiquei... Esse fenômeno aqui não parece que tem uma distribuição de Poisson, não. Então, eu fiquei na dúvida se isso seria adequado, se eu deveria migrar para um outro tipo de regressão, enfim, queria tirar um pouco dessa dúvida contigo. Eu vou tentar responder as perguntas hoje aqui sem dar muito spoiler para o trabalho também, né? Porque parte dessas coisas de avaliar desfecho e como trabalhar com os desfechos, os preditores e tudo, isso aí é parte do trabalho. Do ponto de vista da Poisson, isso se aplica a Poisson e se aplica na verdade, a todos os modelos que a gente usa, né? Quer dizer, cada modelo desse tem uma distribuição por trás em que a gente assume que o desfecho, né, acompanha mais ou menos, razoavelmente de perto, aquela distribuição. Talvez a menos complicada seja a binomial, porque na hora que a gente está trabalhando com coisas que são, né, proporções, porcentagens, enfim, né, em geral o desfecho é sim ou não e não tem muito jeito de fugir da binomial. A Poisson, a normal, são todas distribuições em que o desfecho que você está interessado em trabalhar pode ter uma distribuição mais próxima ou mais distante. E aí entra um pouco essa coisa de ver, bom, o quanto esse desfecho se desvia daquilo que a gente espera, e se as ferramentas que a gente tem para ajustar, seja, por exemplo, usar uma transformação da variável, seja usar, como você mencionou, a variância robusta da Poisson, se essas estratégias são suficientes para fazer com que o modelo se ajuste e funcione bem com aquele desfecho. Aí é um pouco a avaliação, né, de vocês, no sentido de olhar o desfecho e ver, bom, isso aqui funciona, não funciona, é esse modelo que eu vou usar, enfim, que eu farei. Então, aí entra um pouco de trabalhar, de olhar o desfecho, avaliar a distribuição e ver o quanto, né, que o modelo, usando o desfecho como tal, enfim, faz sentido, apresenta resultados razoáveis. Então, uma das... Veja, a Poisson, né, a gente acabou não usando muito nessas aulas práticas, né? A Poisson
é um modelo super flexível, né? Vocês viram, a gente pode até usar com desfecho binário e com isso obter direto uma razão de prevalências, né? Meio que fugindo um pouco da regressão logística para não ter que enfrentar e trabalhar com as razões de odds, né? O que a gente precisa tomar cuidado na Poisson, e que eu vejo muita gente se atrapalhando, é na interpretação dos coeficientes, né? Então, quando eu estou trabalhando com uma contagem, seja com tempo, seja sem tempo, e tudo, quer dizer, ou seja, se eu tenho uma coisa ligada ao tempo, acaba sendo uma medida mais próxima, né, de uma incidência, em que a gente tem, quer dizer, a medida de incidência está, né, diretamente ligada com aquela ideia de intensidade do processo. Para quem assistiu o seminário, né, de hoje de manhã, o Cláudio mencionou essa coisa, né, de você fazer lá a tua avaliação da modelagem da epidemia, quer dizer, a passagem lá de um compartimento de suscetível para o de doente está diretamente ligado com essa, né, intensidade da epidemia, que é medida pela prevalência. E na Poisson, então, você tem, quer dizer, uma coisa que tem a ver com incidência. Quando não tem tempo, né, você tem uma medida que é mais próxima de uma média de ocorrências, né? Então, você tem, quer dizer, no caso específico do ANCQ, você tem lá para cada, né, para cada observação, para cada mulher, um valor de um score que vai de 0 a 10, e, de uma certa forma, você vai estar modelando a média desse score com os teus preditores. Mas aí a adequação desse modelo, vou deixar para vocês avaliarem. Deixa eu estender minha dúvida, então, aqui um pouquinho fora desse exemplo. É porque foi realmente uma coisa... como você falou, né, acho que a Poisson acabou sendo a que a gente menos trabalhou na prática, então eu ainda tenho algumas dúvidas. Assim, que a primeira coisa, quando eu pensei em utilizá-la, foi construir um histograma e ver se, de alguma forma, o histograma dessa variável me indicava alguma coisa que se parecesse com uma distribuição típica de Poisson. Que, por exemplo, em alguns das referências que eu olhei, tinha esse pré-requisito. E, independente desse exemplo, isso é alguma coisa... Porque uma coisa é fazer uma transformação que vai, né, mexer com todos os pontos, um para a direita, um para a esquerda, enfim, alguns ajustes mais óbvios assim. Agora, outra coisa é quando eu vejo, por exemplo, dois picos, né, numa distribuição desse tipo. E aí, para mim, fica muito a dúvida de o quanto que, dentro da Poisson, eu vou conseguir fazer ajustes, ou, por exemplo, se ao ver uma distribuição desse tipo, eu já deveria estar muito preocupado em não usar uma Poisson, sabe? Mas sem querer dar a resposta dessa questão específica, mas... Não, tudo bem. Pois é, mas veja, realmente, assim, a gente não entrou em mais detalhes, né? Eu acho que isso aí precisaria de um outro curso, quer dizer, só para, talvez, análise desse tipo de dado, né, de contagens e tal. E, na verdade, esse tipo de comportamento é muito comum, porque o que acaba acontecendo, né, quando você tem, naquela lógica, né, por exemplo, se eu tenho duas, vamos dizer, duas populações, né, para simplificar, né, duas populações com suscetibilidades diferentes, ou com suscetibilidades muito diferentes, né? O que vai acontecer? Eu vou ter contagens de casos com distribuições diferentes para esses dois grupos, porque eu tenho
quer dizer, na verdade, a intensidade, né, o meu lambda da Poisson é muito diferente para esses dois grupos. Então, não é incomum acontecer esse tipo de coisa, em que eu tenho uma concentração de zeros, por exemplo, como você disse, tem muito zero, e depois uma distribuição. O que acontece nesse caso específico do ANCQ? A gente dá zero para aquelas mulheres que não fizeram pré-natal nenhum, que não tiveram nenhuma consulta de pré-natal. Então, a gente concentra, quer dizer, naqueles nossos indicadores lá da equidade, em que a gente tem lá, por exemplo, o ANC, um deles é o ANC1, né? Ou seja, fez ou não fez pré-natal, e todo mundo que não fez nada de pré-natal fica com 0, quem fez pré-natal fica com 1. No nosso caso, o que a gente está fazendo? A gente está pegando todo mundo que fez o pré-natal e está abrindo numa contagem que vai de 1 a 10, dependendo daquelas intervenções, daquele serviço, enfim, das coisas que aconteceram. Então, você tem esse grupo que não fez nenhum pré-natal que fica lá acumulado no 0. Isso não quer dizer que, ao incluir os teus preditores e ter um modelo que seja razoável, né, que esse modelo, quer dizer, que esse teu modelo Poisson seja de saída, por definição, inadequado. Isso aí é um pouco aquela lógica da regressão linear, que a gente fala, bom, se o teu desfecho tem de saída uma distribuição próxima da normal, isso facilita a vida. Mas mesmo que não tenha, se eu tiver quer dizer, um modelo que explica boa parte da variabilidade do meu desfecho, né, a distribuição do resíduo na regressão linear, ela pode estar bem perto da normal, mesmo que a distribuição original da variável do desfecho não esteja. E na Poisson isso é um pouco parecido, e a avaliação do próprio, né, do quanto você tem de superdispersão, né, do quanto, porque veja, essa vamos dizer, distribuição inesperada, né, da pontuação de acordo com a distribuição Poisson, ela vai gerar o que na Poisson? Vai gerar superdispersão. Porque você tem um pico de 0 lá, ou seja, você esperaria ter muito menos. Conforme você ajusta variáveis que explicam, né, o comportamento dos valores observados, a tendência é que isso vá se reduzindo. Então, até isso serve como um guia para você ver se você está conseguindo fazer com que esse modelo esteja mais, vamos dizer, adequado, né? E que essa coisa inicial do teu desfecho não seguir muito de perto uma distribuição Poisson, na verdade, não seja um grande problema, porque na hora que você ajusta e você explica diferentes, né, intensidades ou diferentes médias do valor do ANCQ para diferentes subgrupos dessa população, quer dizer, você está conseguindo explicar aquela variabilidade total. Né? A gente não tem, de novo, na Poisson, né, aquelas mesmas ferramentas bonitinhas da distribuição normal, né, ou seja, da regressão linear baseada em distribuição normal, mas dá para seguir um pouco por aí. Respondido, Luiz, obrigado. Nós já recebemos uma pergunta quanto à estratégia de seleção das variáveis, se eles podem escolher o método que eles preferirem, acharem mais adequado, ou se tu tem alguma recomendação mais específica quanto a isso? Não, eu acho que nessas alturas a gente cobriu praticamente todo o conteúdo e as estratégias. Vocês têm bibliografia e agora cada um usar a estratégia que acha mais apropriada.
falo sempre isso. Eu vejo muitas pessoas atrás de umas receitinhas de bolo, assim, como é que faz isso? É pá, pá, pá. Em exercício de análise e modelagem, a gente tem, quer dizer, estratégias gerais e várias estratégias, várias ferramentas que a gente tem que saber usar, escolher e aplicar para aquele caso específico. Então, seleção de variáveis é uma estratégia que a gente tem, no geral, uma coisa que costuma ser mais usada, aquela história de ter um modelo conceitual, se é uma análise do tipo causal de fator de risco. E ter quer dizer, um modelo conceitual que vai orientar a análise, aquela ideia de fazer uma seleção para trás dentro de cada nível, etc. Mas isso não é obrigatório, né? Isso aí é uma coisa que tem que ser avaliada e adaptada para cada situação. E até aquela coisa, né? Quer dizer, no trabalho não tem muito claro, quer dizer, qual é o objetivo, qual é a resposta que tem que ser. A gente ofereceu desfechos e, né, uma série de variáveis ali, né, possivelmente associadas, e fica um pouco até a cargo de vocês, né, escolher uma pergunta específica para responder na hora que escolhem um dos desfechos que a gente disponibilizou, e aí a estratégia de análise apropriada para responder aquela pergunta. Professor, boa tarde. Eu tenho uma pergunta enquanto a gente estiver escolhendo, eu escolhi, por exemplo, o desfecho uso de anticoncepcional, né? Sim ou não? Enquanto eu estiver modelando, eu tenho que ir relatando esse desfecho binário, por isso escolhi tal função de ligação, eu tenho que ir relatando também a lógica que eu estiver pensando, por que eu escolhi aquele modelo, ou simplesmente ir fazendo e colocando no papel? Evelina, eu acho que a lógica do relatório, né, no contexto de um curso, é que você justamente, quer dizer, ao escolher isso, numa metodologia de artigo, a gente costuma ser bem sucinto e tal, e às vezes até falta detalhe. Aqui a gente não precisa ser tão sucinto, eu acho que, quer dizer, justificar, bom, o meu desfecho, né, é desse jeito, então, por conta disso, eu escolhi tal modelo que é o que melhor se ajusta por isso, por aquilo. Não é escrever uma peça metodológica explicando regressão linear ou logística, não sei o quê, mas, né, uma ou duas frases justificando a escolha do modelo é importante. Tá certo, obrigada. Sobre a data, isso está no nosso programa, não está, Luísa? Sim, só que algumas pessoas tinham dúvida, aí a gente confirmou que era para entregar o relatório dia 29 e a revisão do relatório que for assinado dia 5, porque mas só queria conferir para eles saberem certinho que dia tem que entregar. Pois é, ficou marcado para uma semana depois da última sessão, a entrega dos trabalhos, a gente vai redistribuir para o exercício de revisão e mais uma semana para entregar a revisão. Né? É assim, quando a gente faz revisão para o Lancet, é assim, eles dão uma semana para a gente ler o artigo e mandar A revista boa publica rápido, então não dá tempo de ficar cozinhando a revisão dos artigos. Professor, aí eu queria perguntar mais sobre a avaliação do outro modelo que a gente vai receber.
Porque talvez com os dados a gente na mão e a gente mexendo, né, com o programa, a gente consiga perceber diferenças entre um modelo e o outro, e aí poderia até escolher a melhor opção, em teoria, né? Mas com a avaliação do outro. Aí eu acho que é até mais, até mais difícil, né? No caso, a gente até tem os dados, até poderia tentar fazer alguma coisa, mas não é a ideia, né? A ideia é conseguir fazer uma avaliação só enxergando o relatório, né? E aí eu acho que fica mais, eu não sei se tem alguma, o sea, tipo assim, existem modelos uns melhores que outros, mas não sei se tem alguma coisa assim que a gente, tipo, de jeito nenhum pode permitir ou pode deixar passar, alguma coisa assim que seja um erro imperdonável na estatística, não sei se mais ou menos uma orientação referente a isso para a gente pelo menos já ter um primeiro visto, né, do negócio. Então, a primeira coisa, eu acho o seguinte, vocês não precisam ter medo de criticar ou avaliar mal o trabalho do colega, porque não vai ser isso que vai influir na nota do relatório, entende? Quer dizer, o que vocês disserem ou deixarem de dizer vai influir na nota de vocês, né, ao avaliar aquele relatório. A nossa avaliação do relatório não vai ser a avaliação de vocês. Então, vocês não precisam se preocupar de repente, apontar erros e problemas no relatório de um colega, de um amigo. A gente vai tentar, quer dizer, a ideia é fazer uma avaliação cega, até no sentido assim, de que vocês, ao entregarem o relatório, quer dizer, terem uma página inicial de identificação e, a partir daí, não ter mais identificação, até para facilitar a nossa vida na hora de redistribuir esses trabalhos, não interessa de quem é. Claro que vocês não são muitos, se quiserem sair descobrindo de quem é o trabalho, não é difícil, né? Mas a ideia não é essa. Quer dizer, a ideia é que vocês recebam um relatório e façam uma avaliação crítica sobre esse relatório. Sim, não, mas a ideia não é isso, não é pensando em prejudicar ao colega. A ideia é tentando saber, como a gente sabe, assim, tem uma panorama, mesmo quando a gente revisa algum outro artigo, né? Porque quando a gente não mexe nos dados, assim, né? Eu entendi, cara. Eu só queria começar dizendo isso, quer dizer, que primeiro, né, vocês não precisam se preocupar de serem críticos com o trabalho, porque de repente a sua crítica vai prejudicar a nota do colega, do amigo ou da amiga, enfim. Então, não é isso. Quer dizer, a nossa avaliação dos relatórios vai ser independente do que vocês acharem de bom ou de ruim no tal relatório. A avaliação, quer dizer, a nota de vocês, os 20% da nota que é referente à revisão, né, é que vai estar ligada a isso, a detectar ou não as coisas certas e as coisas erradas. A ideia dessa revisão é justamente, quer dizer, que vocês usem o que vocês aprenderam, né, não só na Estatística 4, mas, enfim, nessa trajetória toda aí do curso das estatísticas e da epidemiologia, né? Porque na hora de construir esse relatório não é só estatística, né? Vocês vão usar todo o conhecimento que vocês adquiriram de epidemia, de estatística, de tudo, para construir esse relatório. E na hora de escrever essa revisão, é usar isso, né? E não é só a metodologia, o modelo, é toda a abordagem, né, epidemiológica, né? E aí entra, vamos dizer, a coisa mais, vamos dizer, conceitual epidemiológica, a coisa mais metodológica da estatística, para avaliar a adequação e numa lógica daquilo que a gente faz normalmente ao avaliar um artigo, em que você olha, bom, a pergunta de pesquisa é uma pergunta interessante, a justificativa desse trabalho, nessa curta introdução que vocês vão preparar, está bem colocada, a metodologia é adequada, né, a abordagem do ponto de vista, né,
da análise que foi feita está correta, a apresentação desses resultados é adequada, incluiu tudo aquilo que precisa incluir, as conclusões são baseadas no resultado, que é uma coisa muito comum, né? Talvez não seja o caso aqui nos nossos trabalhos, mas em artigo é muito comum, né? O sujeito vai lá, escreve um negócio, faz uma análise e depois conclui uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que é o resultado do artigo, porque o autor queria concluir alguma coisa e usou aquela análise só para ter a oportunidade de dizer o que pensava. E isso não é ciência, né? Isso é jornalismo. E até jornalismo de boa qualidade também não faz isso. Então, essa eu acho que é a ideia geral dessa avaliação, quer dizer, usar uma lógica de revisão de artigo, em que você vai avaliar a pergunta, a justificativa, a análise realizada, a apresentação dos resultados, as conclusões, a apresentação geral do trabalho, para fazer a sua avaliação crítica. A gente quer também uma coisa objetiva, né? A ideia não é escrever um livro em cima dessa avaliação, mas é realmente destacar de maneira clara e objetiva os pontos fortes e os problemas do relatório. Eu acho que é uma coisa essencial no nosso treinamento, né, como epidemiologista e como cientista, né, de saber fazer uma avaliação crítica e concisa, né? Eu sempre acho que a gente tem, especialmente aqui no Brasil, uma mania, um viés no nosso, principalmente no ensino fundamental e médio, que encher linguiça é bom, que a gente precisa, que volume é bom. E quando a gente entra na área científica, a gente tem que desaprender tudo que a gente aprendeu lá atrás de enrolar e encher linguiça, que não sei se faz muito sentido para quem não é falante nativo de português, mas a gente tem que desaprender isso tudo para aprender a ser objetivo e aprender, né, a ir direto ao ponto, a ser conciso, coisa que eu acho que se a gente aprendesse desde cedo era muito mais fácil. Eu sou também que na aula 6, quando você apresenta os 3 modelos, que são coisas diferentes, né, que vai responder coisas diferentes. Particularmente eu tenho que me treinar muito ainda, né, percebi essas diferenças assim no olho. E aí fiquei pensando, né, quanta coisa a gente já não olhou ou leu, talvez não depara nesses detalhes, né, exatamente como que foi feita essa abordagem e o resultado e passa, né, por alto. Agora a ideia é que não seja mais, mas fiquei pensando, porque quando a gente tem os dados na mão, a gente vai mexendo, né? E vai olhando, tem gráfico, e tem os valores do output do Stata, mas já no trabalho, né? Já no artigo, aí já é preço, né? A gente fica com o que a pessoa botou ali. Uhum. E acho que precisa muita experiência, né? Para aprender a diferenciar o tipo de modelo, a variável, como trabalhou, né? Mas é interessante, é muito interessante mesmo. Não, mas é isso mesmo, cara. Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que quer dizer, a gente precisa também treinar e aprender a ter esse olhar crítico quando você olha uma análise, um trabalho feito por outros, em que você não tem na mão o dado, você não está brincando com o dado, e realmente é uma coisa que demora tempo, experiência, mas eu acho que é importante esse treinamento. Eu acho que daqui a pouco vocês vão estar fazendo aí, já não fizeram, né? A qualificação do doutorado e avaliando um artigo e fazendo esse tipo de exercício. E isso é uma coisa importante, né? E que precisa treino realmente. Isso aí é aquela coisa que a gente treina esse olhar sobre o trabalho do outro, fazendo muitas vezes.
Depois de um tempo, você bate o olho numa tabela, num resultado, e olha que fala que engraçado isso aqui. Para mim, não faz sentido. De onde que saiu esse dado? Como é que chegou a esse resultado? Depois de um tempo, fica meio, né, o olho treinado faz isso de uma maneira mais automática, enquanto a gente está no começo, precisa parar, pensar, ver os resultados, ver se aquilo faz sentido, está correto, enfim. Recentemente eu vi aí um artigo que eu achei que não podia ser aquilo e tal. A gente começa a olhar os dados e falar, não tem como ser isso, tem alguma coisa aí que está errada, enfim. Mas isso aí é mesmo. É isso, também pensando na qualificação mesmo, né? Se tem que fazer. Obrigada. Isso é uma coisa que, né, para quem tem ainda que passar pela qualificação, em especial essa coisa da avaliação de artigo, é uma coisa importante, né, de treinar isso. E isso é uma coisa que no curso a gente não tem uma atividade muito estruturada para isso, né? A gente não faz normalmente esses clubes de revista em que alguém vai lá, traz, apresenta e critica. Então, é uma coisa que vocês meio que têm que fazer por conta própria ou se organizar em grupos. E eu acho que tem hoje, eu já dei essa dica aí, né, para várias pessoas, mas hoje várias revistas publicam, né, junto com o artigo, né, toda a história de publicação daquele artigo. Então, você tem, quer dizer, junto com o artigo publicado, você tem os pareceres completos dos revisores, você tem a resposta que os autores deram para os revisores, você tem a versão revisada do artigo. Então, assim, esse tipo de exercício de estudar esse material, né, eu acho que ajuda muito pegar, né, revistas boas e fazer esse tipo de avaliação ajuda, né, até nesse sentido. Bom, porque, em geral, a revista boa faz parte da desigualdade do mundo, né? Quer dizer, a gente luta pela equidade, mas a desigualdade persiste. Quer dizer, quando uma revista, né, pouco conhecida convida a gente para fazer uma revisão de artigo, a gente, em geral, não aceita, especialmente depois de uma certa quilometragem, né? Agora, quando o Lancet, BMJ e JAMA mandam um convite para revisar artigo, você pega e aceita. Porque não deixa de ser prestigioso você revisar para uma revista dessa, mas também te dá a oportunidade de ter acesso privilegiado e antecipado, né, a artigos que são interessantes. Então, quer dizer, essas revistas mais conhecidas, de maior impacto, tendem também a ter revisores mais experientes, né, avaliando os artigos. Então, quer dizer, achar essas revistas, nem todas elas publicam a história de publicação, a história completa do artigo, incluindo os pareceres dos revisores e tudo, mas algumas publicam e é um exercício super bom, né, na hora que vocês estão se preparando para fazer esse tipo de prova, né, que não é comum, mas às vezes tira a gente do programa. Alguém mais ia perguntar, desculpa, quem era? Boa tarde, professor Eduardo. Sobre quando tu tens um desfecho dicotômico sobre a decisão de usar Poisson ou logística, suponhamos que tu tenhas um N suficientemente grande, que tu vejas que tanto usando um modelo quanto o outro, tu tens um ajuste razoável e valores significantes para as variáveis preditoras que ficaram no modelo final. Aí, claro, tu falaste no vídeo que vai depender um pouco do objetivo da análise, de tu quereres poder comunicar de uma forma mais direta uma razão de prevalência, em detrimento de
uma razão de odds. Mas o que mais que é possível olhar? Eu ouvi em algum momento, não nas aulas do PPG-EP aqui, mas eu ouvi em algum momento que se poderia olhar para o tamanho da prevalência do desfecho, a prevalência do desfecho. Se a prevalência fosse muito alta, talvez, por conta da diferença ser grande entre o odds e a razão de odds, a razão de prevalência, se fazer alguma opção, ou o desenho do estudo, se é um estudo transversal, se é um caso controle, enfim. Tem outras coisas que se olha assim, ou isso tudo importa muito menos ou nada? Não, eu acho que está super bem colocado, Eduardo. Vou começar de trás para frente, porque no caso de um estudo caso-controle, a razão de prevalências, ela, na verdade, não é estimável, então não faz sentido usar uma regressão Poisson para analisar esse tipo de estudo. Então, no caso do estudo caso-controle, o que a gente tem que usar é uma regressão logística, porque a medida de efeito que é estimável é a razão de odds, e, no caso, a razão de odds tem essa propriedade que é muito boa, que justamente, quer dizer, a razão de odds de exposição é, quer dizer, igual, numericamente a mesma, da razão de odds de doença. Então, num estudo caso-controle, o que você tem estimável é a tua razão, a razão de odds de exposição, né? Porque você parte da doença, você, né, separou gente doente e não doente, quer dizer, a doença passa a ser, de certa forma, uma coisa conhecida de saída, e você vai olhar nessas duas populações separadas a priori, qual é a distribuição, qual é a prevalência da exposição, né? Então, quer dizer, por conta dessa razão de odds ser a mesma, né, tanto quando você começa com a doença, tanto quanto você começa com a exposição, né, você consegue analisar e fazer sentido do resultado de um estudo caso-controle, mas aí não dá para usar a Poisson. Em estudo transversal, com desfecho binário, você pode usar a Poisson para obter direto a razão de prevalência. A coisa né, do nível da prevalência do desfecho, aí é uma questão de opção, né? O que vai acontecer na prática é isso, quanto mais alta a prevalência, maior a distância numérica entre a razão de prevalência e a razão de odds. Então, do ponto de vista de interpretação, quer dizer, se eu tenho lá uma coisa que é muito rara, né, 1% de prevalência, 0,5% de prevalência e tal, quer dizer, do ponto de vista de resultado numérico, tanto faz eu usar a logística Poisson, o resultado da razão de odds vai ser numericamente próximo da razão de prevalências. Eu posso até, né, numa hora de interpretar os resultados, dizer, olha, vou interpretar essa razão de odds como se fosse uma razão de prevalências, porque a prevalência do meu desfecho é muito baixa. Conforme essa prevalência aumenta, né, numericamente, essas duas medidas, razão de odds e razão de prevalência, elas vão se distanciando, a razão de odds vai ficando cada vez maior. Então, você dizer que uma razão de odds de 15, né, vai ser interpretada como uma razão de prevalência é um absurdo do ponto de vista epidemiológico, porque a razão de prevalências é muito menor do que aquilo numericamente. Que foi, quer dizer, aquela história dessa primeira dissertação de mestrado que eu examinei, que as razões de odds encontradas eram gigantes, porque a prevalência do desfecho era muito alta. Né? Era um estudo de saúde bucal em que tinha lá 95%, 98% dos indivíduos estudados com alguma cárie na boca. Então, quer dizer, com uma prevalência dessa
de mais de 90%, né, a razão de odds fica um número enorme e nada a ver com a razão de prevalências. A minha sugestão, na verdade, era mais simples até do que usar a Poisson. Na época, a gente não tinha nem publicado ainda esse artigo da Poisson. A minha sugestão foi: inverte o teu desfecho, em vez de dizer a prevalência de cárie, trabalha com a prevalência da ausência de cárie, porque daí era 1, 2%. E, né, a própria interpretação do resultado era muito mais fácil. Então, a questão é mais por aí, né? Quer dizer, estude caso-controle, essa ideia de usar a Poisson não dá, porque não tem razão de prevalência para ser estimada, não é estimada. No caso do estudo transversal, você pode usar a Poisson, vai ter um resultado na escala da razão de prevalência, e tem que tomar os cuidados, né, que a gente comenta lá na videoaula e tal, de avaliar os resultados, ver os valores preditos, se não está aparecendo alguma coisa que não faça muito sentido. Mas não... Agora, é claro que, com prevalência baixa, usar um ou outro não vai fazer muita diferença do ponto de vista numérico. Então, o Thiago colocou no chat aqui uma pergunta sobre o R-stan. Então, se vocês olharem lá no manual, no help do Stata, o que pode ser extraído após o ajuste de um modelo, tem uma lista de coisas lá. Eu posso fazer o predict, né? Eu posso calcular uma série de indicadores e de estatísticas depois de ajustar um modelo. Com a regressão linear, a gente tem lá o resíduo bruto, que é aquela conta, né, o valor observado menos o valor ajustado. Mas a gente também pode calcular o resíduo padronizado. E a diferença do resíduo padronizado é que ele né, como às vezes a gente faz com algum preditor, a gente discutiu isso, ele tem uma mudança de escala para passar a ter um desvio padrão de 1, porque resíduo já tem média zero por definição. Saída, a média dos resíduos é zero. Eu posso mudar a escala do resíduo de forma que eles passem a ter um desvio padrão de 1, e aí fica mais fácil de avaliar o que é um resíduo grande e o que é um resíduo pequeno, porque se eles têm uma distribuição próxima do normal, qualquer coisa acima de mais 2 ou abaixo de menos 2 é considerada uma coisa relativamente grande, né? Vamos dizer, numa distribuição normal padrão, a gente teria 2,5% dos valores acima, 2,5% dos valores abaixo. E tem que lembrar também que nessas amostras, né, de estudo epidemiológico, 2,5%, se eu tenho uma amostra de 3.000, de 5.000, 2,5% não é pouquinho, né? Quer dizer que eu vou acabar tendo um número mais ou menos grande de pontos, e é claro que se eu tenho uma série de pontos mal ajustados no modelo, com resíduo grande, eu vou ter mais pontos ainda para fora dessa faixa, né, do menos 2 e do mais 2. Do ponto de vista da Poisson e da logística, a gente acabou nem discutindo muito a coisa do resíduo, porque complica muito. É um negócio que teve uma época que eu trabalhava e a gente olhava também essa coisa dos resíduos na logística, na Poisson e tal, mas é complicado de interpretar. É um negócio que, na verdade, é uma lógica que, para a Poisson e para a logística, não funciona muito bem. A
gente acaba com os gráficos, eu me lembro dos gráficos que a gente fazia, parecia criança brincando com bolha de sabão. A gente fazia lá uns gráficos que o tamanho da bola tinha a ver com uma medida, a posição com outra e tal. E na verdade, no final, a gente fazia pouco com aquilo. Então, foi uma coisa que meio que deixei de discutir no curso. Eu achava que era mais negócio investir o tempo em outras coisas. Então, a gente, na verdade, não vem olhando para esses modelos, resíduo especificamente. Dá para olhar, se vocês forem procurar nos livros, no material por aí, você usa resíduo, que não é bem aquilo que se faz na regressão linear, né? Não é exatamente aquela coisa do o observado menos o ajustado, são resíduos, quer dizer, a definição de resíduo ela quer dizer, baseada na ideia do desvio, né? Então você tem lá para cada observação um jeito de você atribuir uma parte daquele menos os 2 log verossimilhança, que é o total do modelo, você particiona aquilo para as observações. Então, você tem valores maiores e menores para as observações. Mas a interpretação daquilo é mais, vamos dizer, nebulosa. Então, eu acho que é mais negócio trabalhar naquela ideia de qualidade de ajuste, usar aqueles testes de qualidade de ajuste para ver se o teu modelo vai bem ou não, do que olhar resíduo no caso de regressão linear regressão logística e Poisson. Para fechar o nosso ciclo de videoaulas na Estatística 4, próxima é análise de sobrevida. Vamos dar uma olhada em estratégias para isso, com uma ênfase na regressão de Cox, que acaba sendo o modelo mais usado dentro da epidemiologia. Então, apesar de já estarem aí com o trabalho de fim de curso na mão e tal, eu sei que todo mundo, paradoxalmente, depois da quarentena, parece que está todo mundo mais ocupado do que estava antes, mas não deixem de ler o material e terem uma ideia para a gente aproveitar bem essa coisa dos modelos de sobrevida. Eles não são tão comuns dentro da epidemiologia, não é uma coisa que a gente usa tanto, mas é importante ter essa ferramenta, né, ali na caixa de ferramentas epidemiológicas, porque tem horas que a gente lança a mão de um modelo desse tipo. E lembrar que a gente pode trabalhar, dizer, não simplesmente com a ideia de teve ou não teve o tal desfecho, mas trabalhar com a ideia de quanto tempo leva para apresentar aquele desfecho. Às vezes é uma coisa interessante e poderosa do ponto de vista de análise e interpretação, porque a gente está, de novo, né, levando em conta o tempo. A gente sempre, né, quando começa a estudar epidemiologia, a coisa do tempo é super importante. Os livros clássicos de epidemiologia têm capítulos falando sobre essa coisa do tempo, né, o cálculo da incidência cumulativa, densidade da incidência, né? E depois parece que a gente meio que esquece o tempo e parece que não tem mais importância. E a gente tem que lembrar do tempo, né? O tempo enquanto né, janela de ocorrência, né? Uma exposição frequentemente precisa de um tempo para fazer efeito, e depois, quer dizer, a partir do momento em que aparecem sintomas, enfim, características da doença que a gente está estudando, demora um tempo até, quer dizer, chegar, quer dizer, ou a cura, ou o óbito, ou, enfim, o que seja. Combinado, pessoal? Então, tá bom. Semana que vem, de novo, na quarta-feira, nesse mesmo horário, voltamos aí a conversar.
Então tá bom. Boa semana para vocês. Até mais. Assistam Obrigado. O Aprendiz de Feiticeiro. Obrigada, igual. Tchau.